Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de um novo dia. E hoje a gente meditará no livro de Salmos, Salmo 145, e nós vamos utilizar o versículo 10. Dos 21 versículos desses Salmos, o 10 vai ser da referência do nosso trabalho. E nele a gente encontra: ó Senhor Deus, todas as tuas criaturas te louvarão e te darão graças os que são fiéis a ti. É um Salmos muito bacana, muito magnífico. É um Salmos, na verdade, eu vejo dois aspectos muito interessantes sendo trabalhados nesses Salmos. Primeiro é a certeza, né? A certeza é, vamos dizer assim, é a gratidão do salmista de louvar ao Senhor, de louvar ao Senhor, de apresentar sua gratidão, dar graças a Ele. Mas o salmista estabelece uma coisa interessante, uma coisa notável, na verdade, para se dizer, para que a gente possa entender ou dar significado do que é louvar ao Senhor. Ele fala que te darão graças os que são fiéis a ti. A gente, tomando como base um princípio desse, um versículo desse, e olhando o nosso universo cristão, a gente poderia dizer, ou pode afirmar, que há muitas mãos levantadas para cima, há poucas, né, cantando, gritando aleluia, gritando glória. Temos sim, temos. Mas a questão que nos resta, ou pelo menos pelo mau testemunho que a igreja vai dando, ou quando eu falo igreja, eu não estou falando a sua totalidade, a gente passa a ser a totalidade porque a partir do momento que um membro da igreja começa a apresentar, vamos dizer assim, um comportamento inadequado, uma impertinência na sua ação, na sua atitude, no seu caminhar, em vez de ser luz, ele próprio se demonstra ou se mostra como trevas, a própria igreja ela se torna abalada, porque a verdade dela, ou a verdade que ela anuncia, porque ela anuncia a verdade que é o próprio Cristo, ela já não é vista com bons olhos. E nós temos que entender que a verdade que é Cristo jamais poderia ser, vamos dizer assim, maculada por ações daqueles que dizem honrar e louvar a palavra do Senhor. E é justamente nesse contexto, nesse propósito, ou nessa perspectiva, que o salmista faz essa menção que o louvor e a graças, ela é interessante, todas as criaturas te louvarão, mas só te darão graças, ou seja, só os que efetivamente, vamos dizer assim, entenderão a profundidade, o significado, ou, vamos dizer assim, estarão imersos em verdade, aqueles que são fiéis a ti. É indissociável a relação da fidelidade, ou seja, da fé no nosso Senhor. A gente está aqui no contexto do Velho Testamento, lembrando que todas as vezes que a gente está falando do Velho Testamento, a gente tenta pontuar, trazer o conceito, trazer o momento para o nosso próprio momento, por ser a partir de Cristo Jesus, né? É impossível essa questão. A gente pode até estar apresentando visualmente os louvores a Deus, mas a gratidão, a graça, a profundidade, a verdade, somente naqueles que são fiéis. E o salmista, ele se coloca como um desses fiéis, porque logo no começo, no primeiro versículo, ele diz assim: meu Deus e meu rei, eu anunciarei a tua grandeza e sempre serei grato a ti. Ele já começa a dizer assim: olha, eu além de anunciar a tua verdade, anunciar as tuas obras, anunciar, vamos dizer assim, os sinais do teu poder ao longo da história do meu povo, da minha própria história, eu quero te dizer, eu sou grato a ti, porque quando eu olho para trás, eu vejo maravilhas, 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 maravilhas da tua presença, o teu cuidado conosco, com o meu povo, com os meus pais, né, com a minha nação. O salmista, ele se fortalece, ele se engrandece, ele se sente maravilhado, porque ele diz: eu e sempre serei grato a ti. E aí, de uma maneira que ele possa reforçar isso, ele ainda continua: todos os dias te darei graças e sempre te louvarei. A gente, quando acorda, a gente, pelo menos o bom cristão, ele tem por um hábito, às vezes, ele tem por hábito levar suas orações ao Senhor. Mas seria sempre muito bom, seria ser muito maravilhoso quando logo no levantar, antes mesmo da gente ir para a nossa oração, a gente já, ao abrir os olhos, que fosse levantar, já: Senhor, eu te louvo, te dou graças pela minha vida, te dou graças por tudo, meu Senhor. E aí sim, a partir daí a gente, de fato, começar a mergulhar nas nossas orações para que a gente possa, vamos dizer assim, apresentar em verdade, apresentar em profundidade aquilo que nós temos para o Senhor. O salmista traz também a necessidade a rememoração da grandeza de Deus, do poder de Deus, e aquele que compreende isso, ou seja, aquele que puder compreender isso, ele é alguém muito feliz, ele é alguém muito, vamos dizer assim, muito especial para o Senhor. E a importância também, que muito mais do que você simplesmente agradecer, muito mais do que louvar, vamos dizer assim, a preocupação com que o servo de Deus tem que passar para o seu próximo, para aquele que ele vai ensinar, como seus filhos, ou a próxima geração, para que tanto a antiga quanto a nova possa fazer uma fase de transição, vamos dizer assim, de renovação, de gratidão e louvor ao Senhor. Todos devem louvar. E isso tem que ser passado de geração em geração, para que todos possam falar da glória de Deus, da majestade de Deus, e que todos possam meditar nas maravilhosas coisas que o Senhor faz por nós. O salmista conclui de uma forma simplificada sobre essa grandeza, essa majestosidade, essa imensa bondade. Ele diz assim, no versículo 8: o Senhor, Deus é bom e cheio de compaixão. Ele demora a ficar irado e tem sempre muito amor.
impressionante, né? Assim, nós, como os humanos que somos, apesar de termos sido feitos à imagem e semelhança de Deus, uma das coisas que muito, vamos dizer assim, muito marcante nós é a facilidade com que nós nos iramos, nós nos irritamos e nos apresentamos a nossa, vamos dizer assim, indignação. Às vezes com uma agressividade, uma ferocidade sem tamanho, que faz estragos à torta direita. Aqui o salmista lembra que o Senhor, por outro lado, o Senhor, contrariamente a essa posição humana, o Senhor é bom e cheio de compaixão. E apesar dele mostrar a sua ira, né? Apesar dele mostrar, porque ele tem ira, porque a ira dele é a própria justiça que ele vai mostrar, mas ele procura sempre fazer isso com amor, com o propósito de reparar seu povo. A gente tem isso, por exemplo, quando a gente vai no livro de Jeremias, né, que Judá vai ser tomada ali pelos babilônicos, e toda a ação do Senhor sobre aquele povo, nas exortações, nas orientações e na certeza que eles seriam, vamos dizer assim, levados cativos e até mortos, com 2 caminhos sendo oferecidos a eles, eles deveriam optar por qual caminho. O Senhor colocava bênção e morte, ou seja, vida e morte, como isso naturalmente nós temos diariamente sobre isso, mas o que importa é a misericórdia, a compaixão do Senhor que resta, mesmo quando o momento é ruim, porque, na verdade, o tratar do Senhor com suas criaturas é de uma forma bondosa. Uma outra forma desse salmista aqui trazer, vamos dizer assim, um entendimento, reconhecer o processo de gratidão de Deus, né? É quando ele entende que a partir do momento que a gente passa, vamos dizer assim, passa, ou o conhecimento, passa a lembrança das coisas de Deus para gerações futuras, eles poderão falar da glória do reino, né, a respeito para todos os povos, né? Eles anunciarão isso para todos os povos, de modo que o versículo 13 diz o seguinte: o teu reino é eterno, e tu és reis para sempre. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete, ele é fiel em tudo o que faz. E isso é bom porque ele traz para a gente ter uma certeza que esse rei, que não é só rei terreno, mas é o rei do próprio celestial, ele tem promessas para o seu povo, tem promessas para a gente, tem promessas para a sua igreja, e a gente aguarda com uma certeza que ele irá cumprir, porque a fidelidade do Senhor é inquestionável, a sua benignidade dura para sempre. O Senhor é leal nos seus propósitos, é leal nas suas ações, é leal na sua presença para com o seu povo, para com aquele que os ama, como o próprio versículo de trabalho diz, para os que são fiéis a ti. E ele demonstra muito isso, não só para o homem, mas como para a própria natureza, porque ele cuida como um todo, alimentando e, vamos dizer assim, satisfazendo a necessidade de todo e qualquer ser vivo, tanto faz o homem quanto faz os animais. O Senhor, o salmista sempre nos lembra, ele é justo, e ele vai estar sempre de perto socorrendo aqueles que pedem a sua ajuda. Mas é importante porque ele vai sondar os corações e vai ver a sinceridade do pedido, a sinceridade da fidelidade do povo de Deus. E quando chega lá para o final, o que nos resta é entender ou saber o que está escrito no versículo 20, que diz assim: o Senhor protege os que amam, mas destruirá todos os maus. E a pergunta que fica no final de tudo isso é: você ama o Senhor ou você prefere viver na maldade, na iniquidade, no distanciamento, na rebeldia, na desobediência, na negação de que você é um necessitado das coisas de Deus? Pensa nisso e te socorre nele. O caminho daqui é um caminho de gratidão, mas ao mesmo tempo é um caminho de socorro, é um caminho de busca, vamos dizer assim, de encontro, ou seja, de fuga das trevas, fuga daquilo que é maligno, fuga daquilo que é perverso, para um caminho de luz, de verdadeira, vamos dizer assim, de verdade absoluta, que é Cristo Jesus, tá bom? Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso e que o domingo seja abençoado, se encerre com muita alegria e que nós tenhamos uma segunda-feira de paz. O Senhor nos cuide, meu irmão.